Girão cobra investigação de usina inativa na região do Cariri. PSDB e Cidadania anunciam apoio a Simone Tebet. Assuntos para a pauta política. O senador Eduardo Girão protocolou junto à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará um documento cobrando investigação urgente para averiguar a responsabilidade sobre compra de uma usina de cana-de-açúcar. As instalações foram adquiridas pelo governo por 15 milhões de reais na região do Cariri em 2013. A fábrica segue inativa. De acordo com o documento, o local na qual a usina deveria estar funcionando está abandonado com vegetação crescida e necessitando de custos com manutenção mensal. No ofício, Girão pede que as providências devidas sejam tomadas com teor investigatório e que sejam apurados os fatos considerando o princípio de eficiência na gestão do patrimônio público. Unidos em uma federação partidária, PSDB e Cidadania aprovaram nesta quarta-feira, por unanimidade, o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. Em formato híbrido, a convenção foi realizada na sede do PSDB, em Brasília. Tebet, que está hoje na convenção do MDB, fez uma breve participação de forma virtual no encontro de seus apoiadores. A convenção nacional do MDB deve confirmar Tebet como candidata do partido à presidência da República. O Ministério da Justiça abriu 26 processos contra telemarketing abusivo. O Ministério da Justiça abriu processos administrativos contra 26 empresas de telemarketing pela prática de serviço abusivo sem a autorização dos consumidores. Caso as regras sejam descumpridas, a multa poderá chegar a 13 milhões de reais para cada empresa. Na lista estão bancos, empresas de telecomunicações e centrais de telemarketing que foram notificadas para apresentar defesa. A medida é desdobramento da decisão que proibiu a atividade irregular em todo o país no último dia 18 de julho. A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério, informou que foram registradas 14.547 reclamações sobre serviços abusivos nos últimos 3 anos. Os dirigentes dos PROCONs, da Agência Nacional de Telecomunicações e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foram avisados sobre a abertura dos processos para que tomem as medidas que julgarem cabíveis. No último dia 20 de julho, o Ministério abriu um canal na internet para os cidadãos denunciarem as empresas que insistirem com o telemarketing abusivo, o denunciatelemarketing.mj.gov.br. Um projeto de lei determina que o censo demográfico realizado pelo IBGE inclua a contagem de cães e gatos. Um texto em análise na Câmara dos Deputados determina que o censo demográfico realizado pelo IBGE inclua a contagem domiciliar de cães e gatos. De acordo com o autor da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, cães e gatos são sentinelas de doenças humanas, pois compartilham o mesmo ambiente de seus tutores e frequentemente comem a mesma comida e bebem a mesma água, além de dormirem na mesma cama e fazerem companhia em viagens. De acordo com o parlamentar, nos últimos 30 anos, 3 em 4 doenças emergentes foram transmitidas por animais. Com um estudo amplo, geral e simultâneo como o censo, poderemos fazer do Brasil um modelo mundial de prevenção de zoonoses, na dinâmica populacional, no bem-estar animal e na guarda responsável de cães e gatos, é o que afirmou o deputado. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Constituição e Justiça e de Cidadania. A Central de Abastecimento do Ceará, a CEASA, em Maracanaú, apresenta redução de valores em alguns produtos.
O mercado agrícola no entreposto da Ceasa Ceará iniciou a semana com redução de valores em frutas e hortaliças. Odálio Girão, que é analista de mercado, detalha quais produtos apresentaram maior queda do início do ano até aqui. Podemos citar inicialmente o tomate, que foi o vilão durante vários meses. Ele apresentou-se como produto vilão da inflação. Hoje ele declinou a mais de 30% o tomate. A produção do Ceará é muito boa, a região de Garaciaba do Norte, Tianguá, está colhendo lá nos pomares e nas hortas locais muito tomate e mandando para o mercado e seu preço caiu bastante. Depois do tomate, podemos citar o maracujá também, que é da região da Ibiapaba e também uma parte da Bahia, chegando no mercado. E além do tomate, nós temos o nosso produto principal, que é a banana de Baturité, de Palmácia, de Redenção, está chegando em grande escala em plena safra. O analista explica ainda o motivo dessa queda nos preços. As questões das chuvas foram boas, porque a parte hídrica foi acumulada, o produtor tem água para irrigar o seu produto. Na serra contribuiu bastante para a banana gosta de muita água no período chuvoso, acumulou. Passou o período da entre-safra, entrou com a safra boa. O tomate também, o produtor apostou no plantio do tomate com água boa na região serrana e está colhendo muito tomate, esse preço declina. E também o maracujá, que é uma frutífera que precisa também de muita água. Segundo Odálio Girão, a Ceasa Ceará não abastece apenas os comércios do nosso estado. Nós temos produtos aqui principalmente para a grande Fortaleza, para os mercadinhos, supermercados, quitandas, feiras livres, restaurantes, até lanchonetes e também para outros estados vizinhos, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Piauí, até o Maranhão recebe produtos do Ceará, porque o Ceará tem um potencial muito bom na parte da fruticultura. Lucailo Ximenes, que é um dos permissionários da Ceasa, fala o valor atual do abacate e justifica a cifra. O abacate hoje está custando em média de R$ 6,50 a R$ 7,00. O que justifica o valor é a falta, que está reduzindo a quantidade, e o frete do caminhão que aumentou. Segundo Lucailo, os abacates que normalmente são comercializados na Ceasa Ceará têm duas origens, São Paulo e Espírito Santo. De acordo com o Banco Central, os juros para empresas e famílias subiram no mês de abril. De acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central, as taxas de juros do crédito para empresas e pessoas físicas subiram em abril. A taxa média de juros para pessoas físicas e jurídicas subiu 0,8 ponto percentual em relação a março, para 50,3% ao ano e 22,4% ao ano, respectivamente. O rotativo do cartão de crédito é a taxa mais alta para as pessoas físicas. Subiu 4,9 pontos percentuais para 364% ao ano. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida. Na modalidade de parcelamento das compras pelo cartão de crédito, os juros chegaram a 175,1% ao ano em abril, com um aumento de 3,4 pontos percentuais. O cheque especial ficou com taxa média de 132,7% ao ano, uma alta de 4,9 pontos percentuais. O crédito consignado com desconto em folha de pagamento apresentou uma alta de 0,5 ponto percentual para 24,1% ao ano. A única modalidade pesquisada pelo Banco Central que registrou queda nos juros foi o crédito pessoal. A taxa chegou a 87% ao ano, com uma redução de 1 ponto percentual em relação a março. A inadimplência, considerada os atrasos acima de 90 dias para pessoas físicas, subiu 0,1 ponto percentual, chegando a 5% no caso das empresas, ficou estável em relação a março em 1,7%. O estoque de todos os empréstimos concedidos pelo Banco Central ficou em 4,8 trilhões de reais em abril,
com uma alta de 0,8% em relação a março e de 16,8% em 12 meses. Esse saldo do crédito correspondeu a 53,7% de tudo que o país produz, o PIB, com redução de 0,2 ponto percentual em relação a março e uma alta de 1,1 ponto percentual em 12 meses. A escassez ou encarecimento de insumos afeta 22 de 25 setores da indústria brasileira. Lockdowns na China e guerra na Ucrânia agravam o problema. A invasão da Rússia na Ucrânia e os lockdowns em regiões industriais da China estão estendendo um problema que começou com a pandemia de Covid-19 em 2020. A escassez ou o encarecimento de insumos afeta 22 de 25 setores da indústria, aponta um levantamento da Confederação Nacional da Indústria. Segundo o levantamento, há 8 trimestres seguidos, as indústrias citam a dificuldade de acesso a matérias-primas como principal problema. No segundo trimestre deste ano, o setor mais afetado foi o das indústrias de impressão e reprodução, com 71,7% das empresas citando o problema. Em seguida, vem os setores de limpeza, perfumaria e higiene pessoal e indústrias de veículos automotores. Apenas 3 segmentos da indústria não mencionaram a falta ou os preços altos das matérias-primas como principal problema. Entre as indústrias de couros e artefatos de couro, o problema apareceu em terceiro lugar, citado por 37,2% das empresas entrevistadas. Nos segmentos de móveis e manutenção e reparação, o problema ficou em segundo lugar na lista. No próximo bloco, noticiário internacional, as imagens que marcaram esta quarta-feira. Aumento no número de casos de dengue no Ceará. Carlos Moreno irá assumir presidência do INEP. Ministério da Justiça abre 26 processos contra telemarketing abusivo. Juros para empresas e famílias subiram no mês de abril. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Ceará, os casos de dengue aumentaram 63% em menos de um mês. Segundo dados mais recentes do Boletim de Arboviroses publicados nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde do Ceará, o número de casos confirmados de dengue no estado cresceu 63% em menos de um mês. O documento aponta que entre as semanas epidemiológicas 23 e 27, no intervalo de 11 de junho a 9 de julho, os diagnósticos da doença saltaram de 12,6 mil para 20,7 mil. No mesmo período, as mortes também aumentaram de 6 para 10, uma alta de 66%. Apesar do crescimento, a arbovirose predominante no estado continua sendo a chikungunya, com 26,3 mil confirmações entre junho e julho. O aumento nos casos foi de 46%. Já os óbitos cresceram cerca de 43%, indo de 16 para 23 registros. Em relação ao Zika vírus, o quadro é bem mais confortável, com apenas 32 casos e nenhuma morte confirmada até a data do fechamento do boletim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a varíola dos macacos no Brasil é preocupante. A doença é considerada emergência sanitária global. A líder técnica sobre varíola dos macacos do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, Rosamund Lewis, disse que a situação da doença no Brasil é preocupante. A afirmação foi feita durante uma entrevista coletiva virtual na última terça-feira, dia 26. A mesma afirmou que, devido à extensão do país, pode haver subnotificação de casos, uma vez que os testes diagnósticos podem não chegar a todas as regiões. Até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 813 casos da varíola dos macacos em pelo menos 13 estados
e o Distrito Federal. No sábado, dia 23, a OMS declarou que o atual surto constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Os casos confirmados no Brasil estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde. Até agora, 13 estados e o Distrito Federal identificaram contaminações pelo vírus da varíola dos macacos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Goiás, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Pernambuco, Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul. Carlos Moreno irá assumir presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, após pedidos de demissão de Danilo Dupas. Danilo Dupas, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, pediu demissão do cargo, alegando motivos pessoais. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo ministro da Educação, Vitor Godoy, por meio do Twitter. Segundo ele, Carlos Moreno, servidor de carreira, assumirá o comando do Instituto. Anuncio que a partir de 1º de agosto, o diretor Carlos Moreno será o novo presidente do INEP, respondendo interinamente e garantindo a continuidade dos exames e avaliações fundamentais para a sociedade brasileira. É o que escreveu o ministro. Carlos Moreno é servidor de carreira da autarquia há 37 anos, bacharel e mestre em estatística pela Universidade de Brasília e doutorando em educação pela Universidade Católica de Brasília. Ele já ocupou diversas funções no INEP. Atualmente é diretor de estatísticas educacionais do Instituto desde 2010, liderando processos como o Censo da Educação. A Anatel autorizou o 5G em 3 estados brasileiros. A data foi definida pelo Grupo de Acompanhamento de Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência em reunião esta manhã. A Agência Nacional de Telecomunicações confirmou hoje que as operadoras poderão ativar suas redes de internet móvel 5G em Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa a partir desta sexta-feira. As 3 capitais se somam a Brasília, onde o 5G foi ativado em 6 de julho. Desde então, segundo os conselheiros da Anatel, na capital federal a cobertura vem sendo expandida rapidamente com a otimização da rede, seguindo o cronograma que estabelece os prazos máximos para que as empresas instalem novas estações. Assim como em Brasília, a área atendida nas outras 3 localidades já autorizadas será ampliada pouco a pouco. No próximo bloco, você confere a pauta política e a abertura de novos processos contra o telemarketing abusivo. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Cerca de 134 mil passageiros foram afetados pela greve da Lufthansa, tendo havido mudanças nos seus planos de viagem ou cancelamento dos mesmos. Segundo informações da agência de notícias, Frankfurt e Munique são os aeroportos mais afetados pela greve, mas também houve um grande volume de voos cancelados em Hamburgo, Berlim, Bremen, Hannover, Stuttgart e Colônia. O aeroporto de Lisboa também está entre os que sofrem o maior impacto da paralisação. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, chegou nesta terça-feira à noite na Grécia, em sua primeira visita oficial à União Europeia. Após a estadia de 2 dias na Grécia, o príncipe herdeiro tem previsto visitar a França, de acordo com a agência de imprensa do Reino Saudita. Foi com fogos de artifícios que a Croácia inaugurou a muito aguardada nova ponte de Pelzeljak, que
que liga 2 pontos da costa do Mar Adriático do país, contornando uma pequena parte do território bósnio. Os líderes políticos e convidados reuniram-se para a cerimônia oficial de abertura da obra arquitetônica, que tem mais de 2 quilômetros e custou 526 milhões de euros, a maior atração turística do país. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quarta-feira. Um grande incêndio na Califórnia já destruiu 42 residências e cerca de 7.500 hectares de floresta. O último balanço das autoridades informou que 26% do incêndio está agora controlado. Algumas áreas continuam inacessíveis por via terrestre e os bombeiros utilizam 24 aeronaves para esses casos. Mais de 1.000 casas estão próximas ainda das chamas. Até o momento, contabilizam-se 8 rodovias fechadas para o trânsito e 20 localidades que continuam com ordem de serem evacuadas. O avião cargueiro Airbus Beluga ST, conhecido como avião-baleia, retornou à Fortaleza nesta quarta-feira, após entregar um helicóptero em São Paulo. A aeronave decolou no mesmo dia com destino a Dakar, no Senegal, às 2h55 da tarde. O avião é conhecido pelo seu formato exótico, que se assemelha a uma baleia beluga, também conhecida por baleia branca. Os produtores rurais e agricultores familiares do Nordeste, afetados pelas enchentes no início do ano, ganharam mais tempo para ter acesso às linhas emergenciais de crédito em vigor desde março. Em reunião extraordinária, o Conselho Monetário Nacional aprovou a extensão do prazo de contratação de 30 de junho para 30 de novembro. As medidas beneficiarão moradores da costa leste da região Nordeste, atingidos por fortes chuvas desde o fim de maio. E fica por aqui o jornal desta quarta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.